Olá, amigos e irmãos. Eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa e a nossa conversa hoje é sobre um assunto que eu já falei aqui, mas ele é pertinente. É a depressão. Eu já tratei desse assunto em várias vezes aqui e também lá no nosso Instagram. A depressão, o estado de espírito do ser humano. Por que tem a depressão? Quais são os motivos e a causa da depressão? E muitos de nossos irmãos, pregadores, ensinadores, sempre ao falar sobre esse tema, eles mencionam a passagem de Elias, que Elias, depois de vencer um embate, né, com Jezabel, né? Ele, ao vencer esse embate com Jezabel, ele se retira, né? Ele se retira e porque ela manda caçar ele, né? Ela manda caçar ele e ele se esconde. E nessa caçada ele se sente desprotegido. Um homem que realizou prodígios, ele agora é um homem procurado. E muitos daqueles que estão na iminência, na pregação da palavra, na orientação bíblica, no ensino bíblico, são pessoas hábeis, são pessoas que dão o seu melhor para o reino de Deus. Chega num momento da sua vida que ele está num estado de espírito ruim. Por quê? Ele se vê em vários tipos de situações, se depara com várias situações que apertam a sua vida e confrontam a sua fé. Elias, sendo um homem poderoso, digamos assim, que venceu os 400 profetas de Baal e os profetas de Azera, e agora se vê fugindo de uma mulher. Alguns pregadores até sintetizam isso, mas eu não quero levar isso por esse sentido. Mas ele vence esses profetas, ele clama a Deus, Deus atende a sua oração, Deus se manifesta mostrando que realmente ele estava com Elias. Os profetas de Baal e Azera clamaram e não conseguiram a atenção do Deus a quem eles adoravam. E ao Elias orar, com poucas palavras, Deus responde com fogo. Está registrado a partir de 1 Reis, capítulo 19. Só que depois disso Elias foge. E agora ele se vê, e é decretada uma caça a Elias, né? Está escrito aqui no 1 Reis 19, após ele derrotar os profetas de Baal, Jezabel ameaça a sua vida, levando-o a fugir para o deserto em busca de segurança. No Monte Horebe, Elias se encontra com Deus, que o conforta e o instrui a ungir novos líderes. A história destaca a luta entre a adoração a Deus de Israel e a idolatria, simbolizada por Jezabel. Elias é um profeta que representa a fidelidade a Deus em tempos de apostasia. E naquele tempo, o grau de apostasia estava em alta. E nós podemos sintetizar isso. Por que muitos estavam se apostatando? Porque Israel estava influenciada
influenciado por outras culturas. Os hebreus, os israelitas, estavam sendo influenciados por outras culturas que tinham suas divindades e que aparentemente eles viam que essas pessoas de outras nações e civilização, essas pessoas eram prósperas. E isso tudo era acreditado ao Deus a quem aquela nação adorava. E Elias chega num momento desse tipo de confronto de crenças. E ele confronta os 400. Pensa, um homem só. Ele enfrenta mais de 800 homens profetas que clamaram por Baal. E Baal não responde. E agora, Elias ora, Deus responde. Só que Elias, ele foge, por quê? Para poder proteger, mesmo que você seja um homem, uma mulher usado por Deus, você não pode estar entrando de peito aberto em tudo também, não. Não, Deus vai me resolver, eu vou entrar nessa confusão aqui e que Deus vai resolver. Não é assim. Deus vai cuidar de você, mas ele precisa tratar cada caso no seu devido lugar. Quem sabe ele quer salvar aquelas pessoas que estão ali, que estão contra você. Elias não ora? O poder de Deus não foi manifestado? Isso também leva um tempo para que as pessoas possam absorver aquele todo ali. Não é assim, aconteceu o fogo, agora as pessoas precisam absorver aquele momento. As notícias precisam andar. Tudo que se trata de pessoas demora para resolver. E Deus gosta de tratar cada caso dentro da sua perspectiva. Elias, ele vai para a caverna se esconder de Jezabel e ele fica angustiado. Ele fica angustiado porque ele pensa agora, estou sozinho, abandonado. Lutei tanto, defendi o nome de Deus, né? Honrei a Deus diante dos idólatras. Deus me respondeu, mas agora eu estou só. Existe um momento na vida do servo de Deus que mesmo que ele esteja realizando, ele pode passar por adversidade e pode se sentir só. E pode também, muitos atrelam esse estado de vida de Elias como se ele estivesse em depressão. Alguns até usam essa passagem bíblica para poder sintetizar que Elias entrou em depressão depois de fazer muita coisa, de fazer muitos prodígios. Pode ser? Pode. É o estado de espírito da pessoa. Poxa, Deus, eu honrei o nome de Deus. Agora eu estou aqui sendo caçado. Eu não tenho para onde ir. O que eu vou fazer? Mas, importantemente disso, Deus se manifesta a Elias e dá a ele o ânimo que ele precisa para a caminhada. Às vezes, dentro de todo o processo, nós precisamos parar para ouvir a voz do Altíssimo. Talvez Deus está falando com a gente não está entendendo. Aí a gente chuta o pau da barraca, se aborrece, fala que não vai seguir Deus mais, sai da igreja, deixa de ser ministro, deixa de ser um obreiro, deixa de atender pessoas, deixa de cumprir a missão, simplesmente porque a gente acha que a gente estamos sendo injustiçados, sendo que estamos fazendo bem. Não dá para pensar isso? Claro que dá. Elias pensou, só eu sobrei. Por que está acontecendo isso comigo? Não é verdade? Enfim, Deus agora se manifesta a Elias e dá a ele o ânimo que ele precisa para continuar a caminhada. E nós podemos, você como servo de Deus, nesse presente século, né, em que nós dependemos de tudo, nós dependemos das finanças. Né? Você pode estar com problemas financeiros, você pode estar desempregado, você pode estar endividado, você pode estar passando por um conflito familiar, um conflito conjugal, um conflito com pessoas à sua volta
que não estão te compreendendo, ou você não está compreendendo essas pessoas. Isso tudo afeta a mente da pessoa. E a pessoa, ela fica pensando, poxa, faço tanto, será que Deus não está me vendo? Não. Nós precisamos ouvir a voz de Deus nesse momento, no momento em que nós estamos numa tribulação, aquela tribulação que mexe dentro da nossa cabeça. Porque às vezes dentro do nosso íntimo a gente é assim, eu sirvo a Deus, estou fazendo por Ele, Deus precisa me atender. E nem sempre é assim. Lembra dos apóstolos? Quantos deles tiveram uma vida fácil? Nenhum deles. Lembra de Moisés? Você acha que Moisés teve uma vida fácil? Lembra de outros homens na palavra de Deus? Você acha que eles tiveram uma vida fácil? Mas também não tiveram uma vida ruim, também não. Eles tiveram um período de vida aparentemente instável. Uma vida... Só que chega às adversidades. Chega um momento. Cada homem que você ler na Bíblia sobre ele é um exemplo de história que nós temos que ler, olhar a sua história. Se ele agiu mal, nós não devemos praticar o mal que essa pessoa fez, porque as consequências vêm. Se é uma pessoa fiel a Deus, nós devemos caminhar conforme aquela pessoa caminhou, porque aquela pessoa caminhou e foi próspera, e foi abençoada. E a vida do ser humano, ela não consiste só na riqueza, na luxúria, não. Você pode viver muito bem de maneira simples e ter paz. Hoje em dia, muitos estão mostrando um cenário de ilusão. E nesse cenário de ilusão, a pessoa, ela esquece que ela tem uma alma e que precisa ser salvo. Antes de tudo, Deus quer tratar a nossa alma, o nosso íntimo. E nós precisamos acreditar nele em todas as circunstâncias. Seja você ministro, obreiro, seja você uma senhora do círculo de oração, seja você uma jovem, um rapaz que esteja dentro de uma igreja, está no grupo, está no conjunto, você é um jovem que lidera, que trabalha em departamento de juventude, você está fazendo o seu melhor. Continue fazendo o seu melhor. Se você entrar em crise, converse com alguém. Fale com alguém. Mas não saia do seu caminho, ou não deixe de adorar e servir a Deus, porque você entrou na adversidade. Lembre-se uma coisa, quando a gente está nas casas, você que é jovem, quando nós estamos na casa dos nossos pais, nossos avós, nós somos muito bem cuidados, podemos até ficar desempregados, que eles cuidam da gente. Mas quando chega o nosso tempo de andar com as próprias pernas, a vida, a trajetória que caminhamos pode ter momentos difíceis. E que nós só vamos vencer mantendo-se íntegro, não perdendo o controle de situação. O homem, você preste muito bem atenção, você pode ficar desempregado. Eu já fiquei desempregado. Já passei dificuldade. Já fiquei muito endividado. Pagava aluguel, né? Então, todas essas coisas difíceis, elas acontecem, mas elas nos moldam. E isso serve para que nós possamos orientar outros como viver também. Porque o ser humano, ele vive num constante aprendizado até o fim de seus dias. E às vezes a pessoa parte dessa vida para outra e ela não aprende tudo. O conselho que eu te dou é que você fique na dispensação de Deus. Procure uma pessoa que tenha uma condição de te ouvir e entender a sua situação. Porque pode ter problemas crônicos, mas problemas sem solução não existe. Alguns, até no olhar humano, podem até dizer assim, meu problema, ou o problema daquela pessoa, não tem solução. Olha, existem coisas que parecem não ter solução, mas diante de Deus, nada fica sem solução. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, te dê vitórias, mas pense um pouco. Não perca o equilíbrio diante das adversidades.
Não deixe que as frustrações consumam sua vida, consumam sua mente e te deixe aniquilado, pensando que Deus não está te atendendo. E assim Deus vai te abençoar. Peça ajuda quando for preciso. Aqui é o Marcos Roberto Rosa, evangelista do Ministério IEAD, Cachoeira Itapemirim, Itaoca Pedra, pastor presidente, pastor Haroldo Pascoal. Quero mandar um abraço para toda a minha família, minha esposa Rosilene Vieira de Souza, para o meu filho, pastor Rafael de Souza Rosa, para a sua esposa Áquila, para os meus netos Alícia e Rafael Júnior, para a minha filha Kemily de Souza Rosa, e também o Bruno, seu esposo, o Rian. Mandar um abraço aqui para Kézia de Souza Rosa e o Tércio Costa Longa. Todas essas pessoas, essas são minha família, para minha mãe Maria Rita Rosa, para todos os meus irmãos. Foi muito bom passar esse Natal, esse início de ano com os meus irmãos, que eu não tinha irmãos que eu não via já tinha um tempo. Fiquei muito feliz ao vê-los e passaram pelo menos um momento juntos, né? E almoçarmos juntos, rirmos um pouco, porque a vida, ela continua e cada um precisa cuidar da sua vida, por isso às vezes não dá para se ver. Então um abraço a todos, a congregação aonde eu congrego, que é a congregação Assembleia de Deus em Alto Moledo, onde eu estou ali servindo os irmãos, a congregação a qual eu fui dirigente por 15 anos, congregação de Gironda, aos irmãos ali, um grande abraço. Congregação em Soturno, onde está o pastor Daí, também um grande abraço. E a igreja sede, os irmãos da sede, um grande abraço a todo o campo de Itaoca, né? A todos os seus obreiros e ministros, irmãos de civilização, juventude, crianças e famílias. Grande abraço, tá bom? Vocês são um povo bonito, tá certo? E para todos os cristãos aqui da nossa cidade, Cachoeira Itapemirim, enfim, o dia que eu gravo é 6 de janeiro, o ano é 2025, a hora são 7 horas e 23 minutos. A gente volta numa próxima oportunidade.